É legal. Mas pode? Eu sou Ana Carol Martins, advogada trabalhista e previdenciária. E eu sou Otávio Calvê, professor e juiz do trabalho. E a gente agora vai descobrir se é legal, mas pode geolocalização. Será que as pessoas estão por dentro, Otávio? É uma revolução no mundo das provas, no processo do trabalho, né? Mas as pessoas ainda estão engatinhando nesse tema, por isso que é muito importante a gente aqui dar algumas dicas, mostrar quais os recursos assim, mais fáceis que nós temos à mão e no que isso pode impactar ali nas reclamações trabalhistas, né? Eu não sou a pessoa mais tecnológica, mas o que eu sei é que pelo Gmail, o titular da conta, ele consegue extrair das informações de onde ele esteve e os horários e tudo mais. Então, isso tem servido muito como meio de prova, né? Tem sido juntado aos processos, seja para provar que a pessoa efetivamente trabalhava, seja porque o réu pede para o autor juntar para comprovar que ele não trabalhava, seja para confirmar ou negar vínculo, seja para mostrar uma jornada, ou para mostrar que a pessoa estava de férias, não estava frequentando o trabalho naquele período, ou para provar uma jornada noturna. Então serve aí realmente como, tem ali um complexo de informações que pode ser usado de muitas formas, né? É o Google Takeout. Essa ferramenta, primeiro, o celular tem que estar habilitado para localização, né? Porque você lá nas configurações, você pode desabilitar o celular e aí não vai conseguir fazer esse rastreamento. Mas se tiver habilitado, que é o normal, que é o padrão, né? Você consegue extrair e assim, primeira coisa interessante, você não precisa mandar o ofício para empresa nenhuma. Você mesmo entra lá no seu computador, no Google e você consegue extrair os dados. Então, essa facilidade de acessar os dados já é algo bastante interessante. E segundo lugar, você vê de fato tudo. Você vê, eu já fiz essa experiência, já é assustador até, né? Você vê um mapa lá com tudo que você fez, onde você andou, que hora você estava. Então é um troço, de certa forma, assustador, assim, de como hoje pode ter controle sobre uma pessoa, né? E aí você começa a pensar no uso para as questões trabalhistas. Eu, por exemplo, já tenho deferido em processos os requerimentos de extrair esses dados do Google Takeout, porque você consegue fazer um comparativo com a prova tradicional, que é a prova testemunhal, e essa prova digital, que é muito mais fidedigna, né? Que é documental, né? Exatamente. E não tem como você inventar, né? Não tem como esquecer, não tem como mentir, tá lá, né? O que vai acontecer agora é falar, não, mas nesse dia o meu celular estava com a minha esposa. Aí ela que usou meu celular. Isso pode acontecer, mas o campo de aplicação é muito importante para a gente. Principalmente se o celular é corporativo, né? Ah, sim. Porque se for corporativo, a própria empresa consegue ter acesso aos dados, né? Mostra, ele usava esse celular, está aqui, onde ele andou, os horários que ele fez, etc. Né? E como meio de prova, você entende que a parte deve vir já com essa documentação toda juntada ou que pode pedir para o juízo para oficiar alguma... No caso do Google Takeout, assim, se é do meu celular, eu já devo extrair e juntar aquilo no processo. Pelo princípio da aptidão da prova, sim, né? Agora, se eu sou empresa e quero que o empregado junte aquilo, eu vou ter que requerer ao juiz para o juiz determinar que o empregado faça essa extração de dados, né? E aí vai ter o debate da privacidade. É um debate interessante também. Muito, inclusive. Né? Até onde você pode ir, né? Se justifica por uma questão de horas extras, você saber exatamente onde a pessoa andou o tempo todo, né? Através do Google Takeout. Isso me lembra de um caso também, tem sempre os casos, né? Que era um vínculo de emprego com intervalo, né? E aí a menina trabalhava no motel. Motel mesmo? Motel. E a alegação de que não tinha intervalo, né? De que no intervalo, né, era um motel no centro da cidade, e que no intervalo o movimento aumentava bastante, né? E aí o advogado pediu as filmagens de todos os carros que entravam e saíam do motel nesse horário, porque tinha aquela câmera ali de segurança, né? Então ele queria as filmagens para provar a quantidade de carros que entravam e saíam.
Eu olhei para o advogado, né, já conhecido antigo da Justiça do Trabalho, e falei, doutor, tem meios menos gravosos. Sei lá que carro que vai aparecer nessa filmagem, né? Enfim, deu certo por outros meios. Mas é algo sempre que a gente tem que pensar, né? Realmente justifica você invadir assim, a privacidade para esse elemento de prova? Tem outros meios, né? Mas que é uma ferramenta muito valiosa, sem dúvida. O Google Takeout é uma das primeiras assim que a gente pensa, né? Porque é de fácil extração e de fácil apresentação em juízo. Né? Uhum. Sim, e é isso, dá para você provar todo o vínculo empregatício ali, né? Seja jornada, os dias, os horários, tudo assim. Então eu não consigo pensar realmente em um meio melhor. É bastante vantajoso. E o que a gente percebe é que está havendo uma resistência, por incrível que pareça, dos reclamantes em apresentar esses dados, principalmente quando o tema é hora extra. A gente percebe uma certa resistência porque há uma preferência pela prova testemunhal. Só que a prova testemunhal é importante, óbvio, né? No processo de trabalho é um recurso importante por conta da primazia da realidade, mas a prova testemunhal é extremamente falha, né? Hoje, vindo para a gravação, conversando com a minha esposa, na gravação da semana passada, você veio com o carro da Carola. Minha esposa veio dirigir um carro da Carol. Aí eu perguntei, qual era o carro dela? Ela, não sei qual é o modelo, qual é a cor. Não lembro. Você dirigiu um carro, não lembra a cor, não lembra o modelo. Olha que testemunha maravilhosa. Né? Ela ficou nervosa perto de um juiz, entendeu? Tô brincando, ela também é juíza. Mas eu acho que a gente tem que ponderar isso, né? Lembrar que a prova testemunhal tem muitas falhas e é um recurso que vai dar mais veracidade ao que a gente está buscando, que no fundo é isso, né? Você quer condenar quando realmente a pessoa deve ser condenada, né? Então, acho que é um recurso muito importante. Não substitui a prova testemunhal, mas eu acho que é muito bom para você fazer o comparativo, né? Eu tenho usado assim, de forma estratégica. Eu ouço a testemunha e aí, percebendo que tem elementos ali duvidosos, eu faço a prova digital, que aí você compara. E aí você derruba a testemunha ou não. Né? Uhum. Esse é um primeiro recurso de geolocalização. Mas tem outros, né? Tem a questão dos celulares também, né? Já chegou a ver isso na prática? Não. O celular é o seguinte, você manda ofício, aí tem que mandar ofício. Aí o juiz tem que fazer a requisição para as empresas de telefonia, e as empresas de telefonia mandam um relatório enorme com a antena que o seu celular utilizou. Então você usou dados ou ligou, o seu celular busca uma antena da região. Então você consegue, com base nesse relatório de antenas que você acessou, ter ali uma localização, né, de onde você estava para ter acessado aquela antena e o horário que você utilizou. Esse recurso já é um pouquinho mais complexo, porque primeiro tem que mandar ofício, as empresas mandam esses dados todos, e aí você fica com um calhamaço de dados na mão sem saber o que fazer. Mas calma, porque não é difícil. O que você tem que fazer? Você tem que entrar num software, e aí vou dar uma dica boa. O site do TRT 12 Santa Catarina é bem evoluído nisso. Então eles têm lá uma aba sobre provas digitais que eles dão lá os caminhos das pedras, né? Assim, de qual site que você vai acessar para inserir aqueles dados, para a partir desses dados de latitude, longitude e azimuth das antenas, você consegue traçar o mapa de onde a pessoa esteve, qual horário que ela esteve. Isso também já está funcionando, já tenho deferido vários requerimentos nesse sentido também. É geolocalização também, né? Que interessante, esse eu não conhecia. E agora, como eu falei, dá um pouquinho mais de trabalho. Você tem que transformar esses dados, né? E o que tem que tomar cuidado é porque, assim, essa questão das antenas já demanda um tempo maior. Então tem que tomar cuidado também para não ter um requerimento que seja assim mais para procrastinar o feito, né? Às vezes você consegue fazer de uma forma mais simples
a prova, né, que se pretende. Né? Principalmente hora extra, isso tem acontecido muito. Né? Mas você falou de um caso aí que já teve até julgamento, que foi de férias, né? Alegando trabalho em férias. E aí é interessante que você consegue preservar a privacidade porque você pede para limitar a busca apenas no período em que estaria de férias, para ver se naquele período a geolocalização mostra que ele estava dentro do estabelecimento. E ele estava ou não estava? Não estava. Você não tem noção de como as pessoas mentem. É impressionante, assim. Você pega na mentira, a pessoa continua mentindo. E aí, quando está mentindo mais, ela começa a berrar, começa a te agredir. Né? É impressionante. E é todo dia, infelizmente. Dos dois lados, tá? Não tem destinatário específico mentira, não. Todo mundo ali está no mesmo barco, infelizmente. Né? Agora, tem uma outra forma de fazer geolocalização, que é através de fotos que você tira pelo celular. Muita gente não conhece essa dica e é super simples. Se o seu celular estiver habilitado para localização, você tira a foto e aí aquela foto você também joga num software, joga num programinha, né, que é na internet gratuito, e aquela imagem que você sobe, o programa vai te dar os metadados daquela imagem. O que são esses metadados? Qual aparelho que você utilizou de celular, que horas você tirou a foto, o local onde você tirou a foto, isso tudo aparece nos metadados. Então, assim, você consegue provar que naquele momento você estava ali naquele local tirando aquela foto. Isso é ótimo, por exemplo, se você tem problema com ponto eletrônico. Ah, o meu ponto eletrônico é falso, que é uma das alegações mais comuns, né? É biométrico. Sai o papelzinho do comprovante, sai. Ah, mas na hora que vem o extrato, o horário está alterado. Aí você pergunta, pô, mas você não comparou o papelzinho com o extrato? Não. Por quê? Ah, porque o papelzinho você guardava? Guardava. Então por que não comparou? Ah, porque o papelzinho vai apagando. É aquele papelzinho de banco, né? Sei. Que realmente apaga rápido aquilo, né? Então não comparava. Então, tá errado? Você não comparava, mas sabe que tá errado, sim. Eu não comparava, mas tá errado. Ok. Então olha só que coisa boa, né? Percebeu que o ponto não está marcando o horário verdadeiro? Tira uma foto de você marcando o ponto. E aí joga nos metadados, essa foto vai estar lá, dentro do estabelecimento, tal horário, estou marcando o ponto. E aí pega o extrato do ponto, o horário não bate. Simples. Você derruba o ponto eletrônico da noite para o dia. Fácil, né? Dica maravilhosa. Mas tem que fazer, né? Tem que saber usar esses recursos, que as pessoas realmente ainda estão tateando. Sim. Tem recurso também para você buscar tudo que existe sobre uma pessoa na internet. Você entra num sitezinho, a gente pode até depois, quando a gente postar o vídeo, a gente coloca uns links ali para facilitar o pessoal. Então na descrição, né, do vídeo a gente bota os links. É um site em que você joga lá o nome da pessoa, tudo que a pessoa já fez na internet aparece. Então você consegue rastrear uma pessoa. Você consegue buscar essa pessoa. E não é através do Google, que é aquele clássico que vem ali também umas questões até interessantes também. Você bota entre aspas, né? Porque aí aparece só aquela pessoa mesmo com aquele nome exato. E aí você consegue encontrar, às vezes, né? O que ela já fez. Mas esse aí eu não conhecia. Tem muita ferramenta interessante, né? A gente está começando a usar, mas tem que saber utilizar de forma certa. É aquilo que a gente costuma falar para conversa de WhatsApp, né? Um print não é uma prova digital, é uma prova documental de uma imagem. É diferente de uma prova digital que você tem como verificar a cadeia de custódia, né? A veracidade, a preservação daquela fonte digital. Isso tudo é muito importante quando você começa a realmente entrar nessa história de provas digitais. E se você quiser estudar onde isso já está muito mais avançado, é em processo penal. Né? Que lá eles já usam isso há muito mais tempo do que a gente e para um elemento muito mais, digamos assim, impactante, né? Que é a liberdade das pessoas. Então lá você já tem muita jurisprudência desenvolvida, de validade de provas, etc. Mas é a mesma discussão para o processo de trabalho.
são ótimas ferramentas mesmo, porque a gente está falando aí de prova documental, né, que é uma ótima prova sempre para juntar num processo. Então, e as provas, elas estão ali para objetivando conseguir convencer o juiz, né? Então, até quando a gente fala da prova testemunhal, muitas pessoas falam, eu sou testemunha dele. Não, você é testemunha do juízo, você está ali para ajudar o juiz, o Estado, né, o juiz, a formar o convencimento dele, para um lado ou para o outro. Então, de qualquer forma, a prova testemunhal, ela, apesar de ter essa conotação de ter sido convidada por uma das partes, ela está ali com o objetivo de ajudar o juiz a chegar numa conclusão chamada sentença, né? Só que no final das contas, infelizmente, seja porque as pessoas ficam nervosas, seja porque algumas faltam com a verdade, existe essa falha, né, na prova testemunhal, e aí a prova documental ela acaba sendo preferível, e por isso que eu acho que esses aplicativos são tão bacanas e podem ser usados, e são ferramentas aí que estão cada vez mais acessíveis para todos nós. E uma dica final, dá tempo? Vale transporte. O Rio Card, no nosso caso aqui, enfim, e nas outras cidades, o equivalente, né? É uma coisa muito simples. Você, através de um ofício, a empresa que, né, cuida disso, né? Aqui no caso do Rio é a FETransport, você consegue o extrato de utilização do Rio Card, né? Do transporte que o empregado pega, com o horário que ele pegou o ônibus para ir, com o horário que ele pegou o ônibus, trem, metrô, que enfim, para voltar. Então, essa também é uma prova rápida, efetiva, porque não tem como o cara estar, por exemplo, 5 da manhã no trabalho, se ele pegou o ônibus para chegar ao trabalho às 7 da manhã. Então, é uma prova que tem funcionado também muito. Fica essa dica aí, muito mais simples, rápido e efetivo. É isso. Dica, né? Bacanérrima. Sigam a gente nas redes, então, para mais provas, para mais dicas dessa. É isso aí, gente. Instagram, YouTube, se inscreva lá nos nossos canais, dá o like, ajuda a gente a viralizar. Vamos juntos aí nessa caminhada.